Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Carneiro, eu sou um dos integrantes aqui do Foca nos Nerds e realmente faz um tempinho que nenhum de nós aparece por aqui, né? Mas hoje eu resolvi dar as caras e gravar esse vídeo para falar um pouquinho, abordar alguns pontos de um livro que eu terminei de ler recentemente, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Dom Casmurro é um dos maiores clássicos aí da literatura brasileira e, por consequência, um dos maiores clássicos também do Machado de Assis. Essa foi a minha primeira leitura do livro, com 28 anos já. Então eu considero talvez que tenha sido uma leitura tardia, porque eu considero que muitas pessoas têm o primeiro contato com o Dom Casmurro e com outros livros do Machado de Assis durante o período da adolescência ali na escola, no ensino médio, né? Porque tem que fazer algum trabalho, tem que fazer uma prova e os professores acabam pedindo para os alunos lerem Dom Casmurro e outras obras do Machado de Assis. E eu já ouvi algumas pessoas falarem que isso causa uma certa repulsa ao livro, algum sentimento negativo, porque tem toda aquela coisa de que quando você é obrigado a fazer algo, quando você é obrigado a ler algo, você acaba desenvolvendo essa espécie de sentimento negativo, né? No meu caso, eu tô vendo mais como uma coisa positiva, eu tô tentando ver pelo lado bom, porque eu li o livro porque eu quis, ninguém me obrigou a ler o livro, né? Foi uma iniciativa minha e eu acho que isso me ajudou na minha experiência com o livro em si. Bom, a gente tem que estar ciente que é um livro de 1899, então tem toda aquela coisa do contexto da época, da escrita da época, da sociedade da época. O livro ele se passa ali próximo disso também, da metade do século XIX, então a gente está falando de um Rio de Janeiro onde se passa o livro, né? É muito diferente do que é hoje. Não só o Rio de Janeiro, mas a sociedade era uma sociedade escravocrata, com costumes muito diferentes do que a gente tem hoje. Então pode soar um pouquinho estranho para alguém que vá desavisado pro livro, né? Tem também a questão da linguagem da época, então para algumas pessoas pode soar um pouquinho estranho a leitura, mas não é nada impossível. Eu não considero um livro impossível de ler, não. Até porque o Machado de Assis tem muito daquilo de escrever capítulos curtos. Por mais que sejam muitos capítulos, são capítulos curtinhos. Alguns capítulos têm 1 ou 2 parágrafos, e eu acho que isso ajuda muito na narrativa também. Então, se você for com um pouquinho de paciência, reler algumas partes que você não entendeu, procurar significados, explicações de palavras no Google, no dicionário, onde quer que seja, eu acho que dá para ler tranquilamente, tá? Aí falando um pouquinho, dando um resumo, né, sobre a história do livro em si, e aqui você fique ciente que possa ter algumas coisas que você considere spoiler, né? Mas aqui a gente vai, como o próprio título do livro sugere, conhecer a história do Dom Casmurro, ou do Bentinho, Santiago, como você preferir, que é a mesma pessoa. Eu acho que a gente pode definir assim que Bentinho ele era chamado quando ele era adolescente, Santiago ali na fase mais adulta e Dom Casmurro quando ele tá na fase da velhice, né? Inclusive, Casmurro tem esse significado de uma pessoa mais amargurada, fechada, ranzinza, que é uma personalidade que o Bentinho desenvolve, né, por conta das coisas que aconteceu na vida dele que a gente vai descobrir lendo o livro. O livro começa já com ele sendo Dom Casmurro, né, ali na fase da velhice dele. E ele resolve unir as duas pontas, inclusive ele usa esse termo, né, ele quer unir as duas pontas da vida dele, ele quer relembrar a história dele, né, ele quer reviver alguns sentimentos, talvez. E ele, ali na casa dele, já no Engenho Novo, resolve escrever um livro, porque ele acha que escrever um livro pode ajudar ele a reviver algumas coisas, os sentimentos e tal. E ele escreve o próprio livro que a gente está lendo. Essa é uma sacada muito legal que o Machado de Assis tem e ele coloca no livro, né? Porque ali a gente tem um narrador narrando a história em primeira pessoa, do ponto de vista dele, tudo, né? Do ponto de vista dele. E escrevendo um livro que é o próprio livro que a gente está lendo. Bom, a história do livro, então, do livro que ele está escrevendo e do que a gente está lendo, ela se inicia por volta dos 15 anos do Bentinho, enquanto ele morava em outra casa que ele não mora quando ele está escrevendo o livro, né, na famosa rua de Mata Cavalos, é ali que ele morava. E ele acaba se apaixonando pela Capitu,
que é a vizinha dele. O Bentinho, ele vem de uma família muito rica, eles são muito ricos, e ele acaba se apaixonando pela Capitu, que é uma menina pobre. Na casa que o Bentinho mora, também mora a mãe dele, o pai dele já é falecido, e mora um agregado, o agregado José Dias, a prima Justina e o tio Cosme. Então essa é a família do Bentinho, e essas pessoas têm impacto muito na narrativa, na história do Bentinho, né? Com a Capitu também. Acontece que ele se apaixona pela Capitu, só que tem um grande problema aí. Por quê? Porque a mãe dele, quando o Bentinho nasceu, fez uma promessa de isso por causa de ela ter tentado ter filhos antes e não ter conseguido. E ela fez uma promessa de que se o próximo filho nascesse com saúde, esse filho seria padre. Então tem muito dessa coisa do catolicismo da época, a religião ser algo muito presente, né, na vida dessa família. Então tá certo que o Bentinho vai ser padre. E ele se vê nessa situação, ele tá extremamente, perdidamente apaixonado pela Capitu, e a Capitu por ele também, só que ele não pode se apaixonar por ela, eles não podem ter nada, porque o destino dele é ser padre, e obviamente ele não pode se apaixonar, ele não pode casar. Então tem muito desse dilema, e durante esse período da infância dele, aí, da infância / adolescência, tem muitos detalhes sobre os pensamentos dele, sobre o que ele vai fazer, se ele vai ter que ir pro seminário, mas ele ama a Capitu, e a Capitu ama ele. Então tem muito dessa coisa, né? No fim das contas, resumindo, ele acaba indo pro seminário, né? Obrigado pela mãe. E ele passa um período no seminário, acontecem muitas coisas. No seminário, ele conhece o melhor amigo dele, que é o Escobar. E depois de um tempo, bolando um plano, digamos assim, com o agregado, o José Dias, que é muito próximo dele, eles acabam conseguindo tirar o Bentinho do seminário. O Bentinho não completa o seminário, né? Eles conseguem convencer a Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, que já tá arrependida, no fim das contas, de ter colocado o Bentinho no seminário, porque ela tava com muitas saudades dele, ela pensa muito sobre isso, e ela se arrepende de ter colocado o Bentinho no seminário. E aí, a solução para isso é bem curiosa, inclusive, porque eles fazem o seguinte: a Dona Glória, ela adota uma outra criança, e essa criança ela coloca no seminário, ela paga os estudos e tal, e se forma padre. E aí a promessa, na visão deles, está paga, porque ela entregou um padre para Deus, né? E o Bentinho sai do seminário. Nisso, o Escobar, que é o melhor amigo, que se aproximou muito do Bentinho lá no seminário, fala que ele também não tem vocação para ser padre, ele tem vocação para o comércio. E aí ele também não quer ficar no seminário, ele sai também do seminário. Bom, o Bentinho sai do seminário, se casa com a Capitu, fica muito próximo, eles continuam muito próximos, ele e o Escobar. Inclusive o Escobar se casa com a melhor amiga da Capitu, a Sancha, e eles vivem como casais, assim, eles moram próximos, eles vivem como casais que tem muita proximidade, né, que frequenta muito um a casa do outro, com muita proximidade, realmente. O Escobar e a Sancha acabam tendo uma filha, e o Bentinho e a Capitu, eles querem muito ter um filho também. Só que eles não conseguem, eles tentam por vários anos ter um filho, eles acabam ficando aborrecidos, tristes, né? Mas, de repente, vem ao mundo o filho de Bentinho e Capitu, que é o Ezequiel, que foi dado o nome de Ezequiel porque também é o nome do Escobar. É uma coisa ali que é uma homenagem ao melhor amigo e acaba colocando o nome do filho de Ezequiel. Bom, até aí tá tudo ocorrendo muito bem. O Bentinho, é bom a gente destacar que ele é uma pessoa muito ciumenta. Ele escreve várias vezes relatos sobre ciúmes que ele tem com relação a Capitu, e isso vai ficando claro, né, na história, o impacto que isso tem na relação deles, os casos de ciúmes até muito bobo, assim, né? Ele fala que ele tem ciúme até do mar. Às vezes, quando a Capitu tá na janela olhando muito pro mar, ele se aborrece, porque ele tem ciúme do mar. Então, assim, só pra ver o nível dos ciúmes que o Bentinho tem, né? Até que determinado dia, o Escobar morre. Ele vai nadar lá na praia e acaba morrendo. E no velório do Escobar, o Bentinho tem um estalo, uma virada de chave, assim, pelo olhar que a Capitu dá em direção ao corpo do Escobar. Na visão dele, foi um olhar muito intenso. Foi algo de alguém que estava apaixonado pela pessoa que estava ali, né? Apaixonada, no caso, né? E a partir dali ele cisma, ele bota na cabeça dele de que a Capitu... É claro que já tem alguns casos que são narrados por conta do ciúme dele, que ele já suspeitava da Capitu, né? E eu tô resumindo muito o livro aqui.
Mas a virada de chave é o velório do Escobar. Ele coloca na cabeça dele de que a Capitu traiu ele com o Escobar, de que o filho dele, o Ezequiel, não é filho dele, é filho do Escobar, e ninguém tira mais isso da cabeça dele. Ele começa a falar que o Ezequiel, ele vai crescendo, né, e ele se parece muito com o Escobar, a descrição, a representação exata do Escobar, né, e algumas coisas no livro até mostram, de fato, que o Ezequiel é realmente muito parecido com o Escobar, né? Até a própria Capitu fala isso algumas vezes e tal. E a partir desse ponto não tem mais volta, né? A tragédia já estava anunciada, a Capitu e o Bentinho se separam. A Capitu vai com o filho morar na Europa, porque o Bentinho não quer ficar vendo o menino, e aí é melhor ficar longe e tal. E ele continua no Rio de Janeiro. E a partir disso, o Bentinho tenta seguir a vida dele, mas de uma maneira muito amargurada, assim, muito refletindo, porque por mais que ele tenha certeza sobre a traição, sempre tem uma coisinha ali na cabeça dele que faz ele se questionar. E aí ele começa a se relacionar com várias mulheres, mas ele nunca esquece a Capitu. Até o fim da vida dele, ele continua lembrando a Capitu como sendo o verdadeiro amor dele, o primeiro amor dele. E ele nunca esquece a Capitu, né? A partir disso, ele nunca mais é feliz. Basicamente, esse é o resumo da história do Dom Casmurro, né? É claro que tem muita coisa, né? Que eu tentei resumir ao máximo. E a gente chega num ponto de que as pessoas terminam de ler o livro e sempre surge muito aquela dúvida, né? Será que as suspeitas do Bentinho foram verdadeiras? Será que a Capitu realmente traiu ele? Ou será que não? Será que a Capitu não traiu? Só que o Bentinho criou isso na cabeça dele e ele criou a tragédia que tudo acontece na história da vida dele, né? Bom, mas por mais que você leia o livro e tenha a sua opinião, né, sobre a traição ou não da Capitu, a questão existe, ela tá no livro, né? E eu acho que é difícil porque o livro, a narrativa, o jeito que o Dom Casmurro conta a história da vida dele é uma coisa meio ambígua, talvez, não é muito clara, assim. Eu acho que não tem nada que você consiga cravar, pelo menos do meu ponto de vista, que fale, isso prova que a Capitu traiu, ou isso prova que a Capitu não traiu. Eu acho que é uma coisa muito difícil de você definir. Se você me perguntar, eu tive alguma parte do livro ali que pelo menos a maior parte, né, desde o início do livro, que eu achava que a Capitu era inocente, que ela não traiu. Eu terminei o livro não sabendo, ficando uma imensa dúvida na minha cabeça, e até hoje eu não sei, eu me pego pensando assim, lembrando de partes do livro, pensando, será? E se isso aconteceu? E aí eu me pego pensando, eu acho que ela traiu. Mas aí depois eu já penso outra coisa e me falo, não sei, não faz muito sentido, talvez não. Até porque o livro trabalha muito essa coisa. O narrador, ele coloca uma situação ali no livro, um elemento, ou uma fala, ou uma história, uma vivência, que você fala, isso mostra que a Capitu traiu. Mas em seguida ele já vem com outra coisa que você lê aquilo e você entende, e você fala, não, já mudei de ideia, já não acho que ela traiu mais, porque não faz sentido isso aqui. Então o livro trabalha muito com isso, de colocar uma coisa que mostra que a Capitu possa ter traído, e colocar outra coisa que você pense que ela não traiu. O próprio Bentinho coloca algumas vezes, por exemplo, e isso é uma coisa muito marcante no livro, né? Quando ele vai descrever os olhos da Capitu e o olhar da Capitu, né? Ele coloca ela como tendo um olhar de cigana, oblíquo e dissimulada, né? Uma pessoa que, ou seja, ela é malandra, entre aspas, né? Ela sabe enganar as pessoas, ela sabe sair de situações que não são favoráveis para ela, né? E manipular, de certa forma, as pessoas, talvez. Mas isso não quer dizer que ela não amava. Tem diversas narrações, diversas partes do livro que mostram que a Capitu realmente amava o Bentinho. Era o amor da vida dela. Então isso acaba soando como uma coisa que você tem dois argumentos muito bons ali, e você não consegue decidir exatamente de que lado você fica. Se a gente pegar, por exemplo, a principal suspeita que eu julgo ser da suposta traição da Capitu por parte do Bentinho, a principal suspeita que ele tem, é sobre a imensa semelhança que o Escobar tem com o Ezequiel, que é o filho do Bentinho e da Capitu.
o Bentinho, ele não tem dúvida, ele diz que tem os mesmos traços, o mesmo olhar, o mesmo jeito de virar a cabeça, o mesmo jeito de andar, é a mesma pessoa, assim. O Ezequiel realmente é muito parecido com o Escobar. E eu até acho que eles sejam parecidos, porque a Capitu também fala algumas vezes que ela acha desparecidos, a própria Capitu fala isso, né? Só que depois, o livro, antes disso, na verdade, né? Tem uma cena em que o Bentinho vai na casa da Sancha, a melhor amiga da Capitu, e a Sancha tá doente, ela tá com alguma enfermidade, e ele tá conversando com o pai da Sancha. E há um quadro na casa que é a mãe da Sancha, que já havia falecido, né? E os dois começam a conversar sobre a semelhança, a imensa semelhança que a mãe da Sancha tem com a Capitu. E aí eles ficam debatendo ali sobre como pessoas que não são parentes podem ser muito parecidas. E isso acontece, né? A gente... provavelmente você já viu pessoas parecidas que não são parentes, né? Então fica essa coisa, ó, ele é muito parecido, mas o livro também mostra que pessoas podem ser parecidas sem ser parentes. Então esse é só um exemplo de como o livro trabalha essa coisa de mostrar um ponto para um lado e depois rebater com outro ponto. Então você fica ali num beco sem saída. É um livro que te provoca muitas dúvidas e te coloca muitos argumentos para ambos os lados. Um outro ponto que eu acho legal a gente destacar também é que eu vi algumas pessoas falando de que o Bentinho ele se passa muito como um santo, e aí ele coloca todos os defeitos na Capitu, e tudo é culpa da Capitu, e por mais que realmente ele faça algumas vezes isso, eu discordo só do ponto de que ele se passa como um santo. Porque o Dom Casmurro, narrando a história, ele coloca diversas falhas sobre a personalidade dele durante a vida. Tem um momento que ele, enquanto ele tá no seminário, ele passa pela cabeça dele de que é um momento que a mãe dele tá doente, e passa pela cabeça dele de que se a mãe morrer, ele vai sair do seminário e ele pode viver feliz com a Capitu. Então é um pensamento de uma pessoa que não quer se retratar como santa. Depois, quando ele tá decidido e que ele foi traído, que a Capitu traiu ele decide se matar. E aí ele coloca um veneno no café, só que aí ele acaba desistindo. E aí tem um momento que o filho dele vai próximo dele, quando ele tá com a xícara de café, e ele quase mata o próprio filho, porque muda ali o pensamento dele. Ele fala, talvez eu não deva me matar, mas matar o Ezequiel, porque é a pessoa ali que lembra o Escobar, que tem todos os trejeitos do Escobar, e ele quase mata o próprio filho. Ele quase vira a xícara de café na boca do filho, só que ele desiste ali, né? Por algum momento ele desiste e não faz, não comete o crime, né? Então ele tem várias coisas, entre outras coisas, né? Que retratam que ele não tá querendo se pintar como um santo. Ele tá realmente tentando ser sincero, por mais que ele possa ter sido enviesado na narrativa dele, eu não acho que ele tá mentindo, não. Acho que fica bem claro que o Bentinho não é mentiroso. Ele pode ter se enganado nos sentimentos dele. Ele pode ter sido enviesado ali por algumas coisas, pelo ciúme, talvez, e se enganado. Mas eu acho que ele não tá querendo enganar o leitor, não. Bom, o livro, durante todas essas narrativas, ele tem muitas referências sobre a literatura da época e sobre a literatura antiga, né? Principalmente sobre a literatura grega e muita coisa de Shakespeare também, né? O Machado de Assis, ele bebe muito da fonte de Shakespeare. E tem uma parte muito curiosa, porque algumas pessoas... Acho que tem uma autora que escreveu um livro colocando o Bentinho como Otelo brasileiro. Inclusive, o próprio Bentinho, na história, durante a vida dele, ele vai assistir a uma peça de Otelo, né? Para quem não conhece, Otelo é uma peça de Shakespeare que conta uma história muito parecida, assim... Muito parecida não, mas até certo ponto parecida com a história do Bentinho, de fato, né? E basicamente a história é a história de Otelo, que se apaixona e tem um relacionamento com uma mulher chamada Desdémola, e por conta de ciúmes, por conta de manipulação, ele também chega à conclusão de que ela traiu ele e ele acaba assassinando a Desdémola, né? Otelo assassina a Desdémola. Só que depois de assassinar a mulher, ele descobre que ela não traiu ele. Ele descobre toda a verdade. E aí ele é obrigado a viver com esse fardo e ele acaba se matando também, ele não resiste. E é uma grande tragédia de Shakespeare, né? E da mesma forma, e você... concordando ou não que a Capitu traiu o Bentinho,
a gente pode dizer que Dom Casmurro é uma tragédia também, porque o fim da vida ali do Bentinho é muito triste, é muito trágico, independente de qual lado você escolher. Eu acho que se a Capitu não traiu o Bentinho, a tragédia fica muito mais intensa, isso eu acho. Porque pensa bem, vamos partir do princípio que ela é inocente. Se a Capitu é inocente, o Bentinho acabou com o sonho da vida dele, acabou com a paixão da vida dele, com o casamento. Eles passaram por toda aquela questão do seminário, por toda a questão de não poderem ficar juntos. Eles superaram isso. Eles eram extremamente apaixonados desde criança, como se fossem almas gêmeas, assim. E eles superaram tudo, criaram a família que eles queriam, eles estão vivendo felizes, e por conta de um ciúme infundado do Bentinho, ele destruiu tudo. Ele destruiu toda a família dele, a relação com o filho. Então acho que a tragédia ela fica muito mais intensa se a Capitu não traiu. Mas enfim, como eu disse, eu não tenho uma opinião formada. Acho que tem muitas coisas para se debater sobre isso. Eu não tenho. Eu não sei se eu vou ter algum dia uma opinião 100% certa se a Capitu traiu o Bentinho, porque como eu disse, é muito difícil, pelo menos eu cheguei a essa conclusão, é extremamente difícil você tomar um lado. Tem muitas coisas que mostram que embasam a tese da traição, tem outras coisas que embasam a tese da Capitu ser inocente, então eu não sei, eu não sei, e eu acho que nem seja necessário também você tomar um lado e ter uma opinião de fato, assim. O livro vai muito além disso. O livro não por mais que as pessoas tenham muito essa coisa de ouvirem falar de Dom Casmurro e associar logo, Capitu traiu ou não, o livro vai muito além disso. O livro não pode se resumir só a ter uma resposta para a suposta traição da Capitu. Inclusive eu vi muitas pessoas que estudiosos de Dom Casmurro, falando que isso é talvez um tanto quanto raso, se a gente quer analisar profundamente Dom Casmurro, né? A gente não pode focar só na traição. Vai muito além disso. É uma história muito complexa, muito rica em detalhes, que fala sobre o amor dos dois, sobre a vida humana, sobre os questionamentos, sobre as dúvidas que nós temos durante a vida. Então, eu acho que o que tem que ficar claro é que o livro vai muito além dessa questão da traição, por mais que seja um elemento presente, a gente não pode ignorar isso também, né? A questão tá ali e eu acho que não dá para ser ignorado. Enfim, acho que eu já me estendi demais, eu só queria pontuar essas coisas sobre o livro. Eu li e falei, eu acho que talvez seja um desperdício eu guardar só para mim a experiência que eu vivi com o livro e toda a história em si. Eu resolvi compartilhar e falar um pouquinho para vocês do meu jeito aí, do que eu achei do livro e tal. E não sei se um dia, como eu disse, reafirmo, não sei se um dia eu vou ter a resposta para a suposta traição. Enfim, de qualquer forma, é um livro incrível, se justifica por ser um dos maiores clássicos aí da literatura brasileira, e dá para entender porque tem toda essa coisa da grandiosidade do livro, né, do Machado de Assis. Enfim, é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês quiserem comentar aí, se você já leu Dom Casmurro, qual foi a sua experiência, você tem algum trauma com o livro porque você foi obrigado a ler, o que você acha? Você acha que a Capitu traiu ou não? Diga aí a sua opinião. Tem algum ponto que eu não falei, que você queira destacar, acha extremamente importante? E é isso. Eu fico por aqui. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acham de Dom Casmurro. E muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima.